A paz, irmãos. Vamos estar dando continuidade ao livro de Mateus, capítulo 13. Naquele dia, Yauxa saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso ele entrou num barco e sentou-se ali. Enquanto a multidão ficava de pé na praia, ele falou-lhe muitas parábolas, dizendo: O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram comer. Outros caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinha raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, e cresceram sufocando as sementes. Outros caíram em terra boa e produziram fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram e disseram a Yauxa: Por que eles falam em parábolas? Ele respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isso eu lhes falo em parábola, porque olhando não enxergam, e ouvindo não escutam nem entendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Por mais que escuteis, não entendereis. Por mais que olheis, nada vereis. Por mais que, pois, o coração deste povo se endureceu. Eles ouviram com o ouvido indisposto, fecharam seus olhos, para não verem com os olhos, para não ouvirem com seus ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se convertem para que eu pudesse curar. Felizes são os olhos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo, e não viram. Desejaram ouvir o que estáis ouvindo, e não ouviram. Vós, portanto, ouvi o significado da parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem do maligno, e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega a tribulação ou uma perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele fica sem fruto. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. Este produz fruto, 100, outro 60 e outro 30. E Yauxa apresentou-lhes outra palavra. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Mestre, não semeaste boa semente no teu campo? Da onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirar o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. No momento da colheita darei aos que cortam o trigo. Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai no meu celeiro. Yauxa apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando ele cresce, fica maior que todas as outras hortaliças, e torna-se um arbusto, a tal ponto que os pássaros do céu vêm fazer seu ninho em seus ramos. E contou-lhes mais uma parábola. O reino dos céus é como o fermento. Uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Yauxa falava tudo isso em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Yauxa deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e disseram:
Explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo semeou o joio. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda a causa de pecado, os que praticam o mal, e depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixá-lo bem escondido, cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai e vende todos os bens e compra aquela pérola. O reino dos céus ainda é como uma rede lançada ao mar, que pegou peixes de todo tipo. Quando ficou cheia, os pescadores puxaram a rede para a praia e sentaram e recolheram os peixes bons em cestos e jogaram fora os que não prestavam. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendes tudo isso? Sim, respondeu ele. Então ele acrescentou assim: Pois todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro as coisas novas e velhas. Quando Yahshua terminou de contar essas parábolas, partiu dali e foi para a sua própria cidade. E se pôs a ensinar na sinagoga local, de modo que ficaram admirados e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? E sua mãe não se chama Maria? E seu irmão não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde então lhe vem tudo isso? E mostravam-se chocados com ele. Yahshua, porém, disse: Um profeta só não é valorizado em sua própria cidade e na sua própria casa. Então fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aleluia. Bendita és tu, ó Pai. Bendita é a tua palavra. Até o próximo capítulo, irmãos.